E hoje a gente vai falar sobre energias fortes entre Sol, Saturno e Netuno. Energias que vão influenciar nas nossas ilusões, nas nossas estruturas, na consciência que estamos desenvolvendo sobre esses temas esse ano. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, e vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos pegar a primeira energia entre Saturno e Sol, que é uma energia confortável. Lembrando que Saturno está retrógrado, né? Então favorece aí a revisão das nossas estruturas. O que não está funcionando bem, que nos impede de brilhar lá fora, de mostrar nosso trabalho, de mostrar as nossas características boas, onde a gente está pisando, né? O chão é sólido embaixo dos nossos pés. Eu falei muito sobre isso no vídeo da retrogradação, então se não assistiu, vejam, porque é importante para entender um pouco melhor. Mas aqui o Sol segue desenvolvendo essa conversa com o Saturno. Eles estão quase no auge, que vai acontecer no mês de agosto, né? Mais ou menos lá para o meio de agosto. A gente vai assistir o auge dessa energia, né? Entender melhor o que aconteceu, quais foram as consequências, né? O que a gente aprendeu e o que ainda resta fazer nesse ciclo. Mas é uma energia que eu chamo de fluente, é confortável, é como aquela habilidade nossa que não precisa fazer tanta força, que acontece naturalmente, como se a gente ficasse só sentado em frente à televisão sem fazer nada. Para utilizar essa energia, a gente precisa colocar ativamente, né? Agir para conseguir mover aí e trazer os resultados. Então nada de ficar aí só na inércia, né, esperando as coisas acontecer, não. Tem que colocar em ação. E aí, antes de entrar no outro aspecto, porque são duas energias fortes no mesmo dia, vamos falar um pouco sobre o Netuno. O Netuno, que era o rei dos mares, né, dos oceanos, da imensidão aquática. E eu sempre tenho muito cuidado para falar de Netuno. Eu particularmente tenho um pé atrás, coloco mesmo minhas barbas de molho, como dizem por aí, porque é algo que deslumbra a gente muito fácil, entorpece a gente. O Netuno tem muito a ver com essa sensação de torpor, de tirar a gente da realidade, de causar fugas. Ele é um mundo fantástico, né, por assim dizer. Ele leva a gente para um outro nível, e então ele está muito ligado a entorpecimento, seja por bebida, por droga. São todas essas coisas que a gente tem no nosso mundo que geralmente nos alienam, né, nos levam para uma fuga, porque a gente precisa, né, o ser humano não consegue 100% do tempo lidar com o aspecto real, todos nós precisamos de distração, é algo absolutamente normal. O problema é quando a gente vai além, né, e não quer voltar, não quer lidar com a realidade da vida. E quando eu falo realidade da vida, eu não estou falando sobre essas coisas ruins que acontecem, notícias, ficar vendo jornal o tempo todo, não é nada disso. Eu estou falando sobre o que a gente tem de fato na nossa vida, quais são as coisas boas que a gente tem, o que realmente acontece na nossa vida, ao invés de ficar deslumbrando demais, imaginando demais, se perder na ilusão, e aí eu imagino que eu estou num patamar que eu não estou, então qual é a nossa realidade, né? Qual é onde nós estamos? Eu falei no vídeo anterior, é muito importante saber isso. Isso para a gente conseguir lidar com essa força. Todo mundo já viu o Netuno em ação, todo mundo que já esteve em frente ao mar e ficou observando ali o vai e vem constante das ondas, sabe que ela causa uma hipnose. Ela te tira ali do contato ali com o que está acontecendo, você entra numa outra vibe. É aquela coisa netuniana, gostosa, ilusória, que faz a gente se perder, mas que é prazerosa, que torna a gente seres quase de outro mundo, né? Porque a gente começa a viver naquela vibe. E aí vem toda aquela coisa, toda aquela fantasia que de repente, pá, a gente quebra a cara. A bolha explode, a gente cai de cara no chão e a nossa vida não tem nada a ver com aquilo que a gente estava passando. É mais ou menos isso que acontece num processo de entorpecimento, né? Então, ali durante segundos você está num mundo fantástico e aí passa o efeito, você tem que lidar com a ressaca, né? Com a consequência daquela mudança brusca de consciência, vamos falar assim, daquele estado alterado de consciência. Então eu tenho muito cuidado para falar do Netuno. Dentre todos os planetas ele é um dos mais incríveis, mas a gente precisa saber lidar com esse aspecto, saber tomar um certo cuidado com as ilusões. Agora, se você é uma pessoa que lida bem com frustração, com desilusão, não tá nem aí, beleza, é isso mesmo, você já entendeu como funciona. Agora, se
Quando a bolha estoura, se quando você cai de cara no chão, se machuca, se frustra, não quer mais, vira aquela coisa dolorosa, aí não é bom. Então você precisa pouco mais de estrutura para conseguir lidar com isso. O Sol e Netuno vão trazer, vai ter muita clareza para a gente analisar quais são essas miragens que a gente segue, quais são essas coisas nebulosas aí que tiram a gente da nossa jornada, que faz a gente se perder. E para a gente conseguir ver isso, conseguir entender e navegar esse oceano aí, esse mundo maravilhoso, fantástico de Netuno, a gente precisa de ancoragem, que é aquela primeira energia que eu falei do Saturno, que é o que ninguém quer, né? A gente quer um mundo fantástico o tempo todo, a gente quer ir para Nárnia, esquecer dos nossos problemas, porque lá tudo é mágico, lá tem magia, então é muito mais fácil resolver as coisas, mas não queremos lidar com o nosso mundo aqui, né? A parte densa, a parte terrena da coisa. Precisa de responsabilidades, de planejamento, de ações constantes, seguindo etapas, fazer a coisa de forma mais estruturada para a gente alcançar os resultados. Só que nesse aspecto, né, essa energia que começa a crescer aí a partir do dia 16, a gente tem que fazer um pouco mais de esforço no sentido de analisar quais são as nossas estruturas, o que é aquilo que eu preciso melhorar e quais são os planos, né? Eu estou me responsabilizando, eu estou lidando bem com o real, né? Com o concreto, eu estou tendo os resultados daquilo que eu imaginei, daquilo que eu fantasiei, para eu conseguir aí saber se eu vou quebrar a cara ou não no final desse processo. Na verdade é isso, né? Se a gente vai alcançar os nossos objetivos ou se vai ser uma grande desilusão lá na frente. E para isso não tem outro jeito, a gente precisa ancorar, né? Fazer esse balanço entre a expectativa e realidade, ver o que está acontecendo na prática. Primeiro passo, peguem aí o mapa de vocês, vejam o que foi desenvolvido mais ou menos a partir do dia 13 de março. O que começou ali? Uma jornada espiritual, aqui sendo bem literal, tá? É só um exemplo. Uma jornada espiritual nova, algo que envolvia energias criativas, algo que te conectou com o sutil da vida, com artes, com o divino, enfim. O que você começou ali nesse período que vai começar a crescer agora e ter o seu auge lá para o dia 16, mais ou menos, de setembro. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ter a clareza maior daquilo que deveria ter sido desenvolvido até então. E aí, se não fez, ó, é agilidade para fazer, né, para colocar em prática. E para isso a gente precisa centrar, né, como eu falei, não adianta o mundo fantástico. Netuno tem coisas muito incríveis para nos oferecer, mas a gente precisa passar pela névoa, né? Quando se atravessava os oceanos, tinha essa névoa, por isso que eu uso essa analogia, né? E nessa névoa, as pessoas viam miragens, sereias, criaturas fantásticas, monstros, que atraíam, né, que é o magnetismo intenso dos oceanos e faziam com que essas pessoas caíssem no mar e perdessem sua vida. Então por isso que eu sempre trago essa analogia para a gente entender a importância de trabalhar o Saturno, as estruturas, aquela coisa chata mesmo, né? É algo que a gente vê até nas histórias, por exemplo, no João e o Pé de Feijão tem o Saturno envolvido. Se ele não tivesse lá a escadinha, né, que virou Pé de Feijão gigante, ele não ia conseguir acessar a galinha dos ovos de ouro. Então isso é uma metáfora que eu enxergo o Saturno aí nessa escada, né? Porque é algo que precisa ser estruturado, uma escalada, né? Mas que possibilitou que ele chegasse num reino fantástico e de lá, claro, enfrentou desafios, porque nenhum dos deuses tem esse negócio de bom ou mal, né, que a gente fica aqui, é bom, é ruim, não sei o que, é bem e mal. Para eles pouco importa. Então encontrou os desafios lá, que era o gigante, mas conseguiu voltar com a galinha dos ovos de ouro e aí a vida foi transformada. Então essa é mais ou menos a metáfora. E o que a gente precisa fazer é esse balanço entre o que está acontecendo e as expectativas. Então, no exemplo que eu dei lá do novo caminho espiritual, porque Netuno é a transcendência, né, conexão direta com o divino, né, de onde flui o rio da vida. Mas a gente precisa lidar com o aspecto lá ilusório dele. Então, quando você iniciou essa jornada, tá sendo positiva, tá te acrescentando alguma coisa, você se tornou uma pessoa melhor, ou é só um deslumbramento, algo que você está, né, te tirando aí do seu dia a dia, te deixando
alienado, por assim dizer, e não impede que você faça as atividades necessárias para você alcançar seus objetivos. Então é mais ou menos esse tipo de análise que a gente precisa fazer. Por ser uma tensão entre Sol e Netuno, é muito mais fácil a gente sentir toda essa ilusão, esse deslumbramento, não olhar para essa parte estrutural, não olhar para essa parte do pé no chão mesmo, do material, do concreto ali, que precisa que a gente faça certas coisas para garantir o nosso sucesso. O Saturno só quer isso, que a gente consiga materializar resultados. Só uma nota rapidinho sobre a coletividade: a gente vai ver ainda um aumento desses deslumbramentos, porque como eu sempre falo para vocês, na astrologia mundial, ou seja, quando a gente analisa os fatos do mundo, ela não é tão otimista e positiva quando é no individual. Por isso que eu sempre falo, aproveitem, porque o que a gente está tendo de acesso a partir da astrologia é incrível e jamais aconteceu na história, então é um momento único. Mas na coletividade é um aumento aí das ilusões, das miragens, das desilusões, para não entrar muito em detalhe. Eu não quero muito falar desse aspecto, eu posso falar depois num outro vídeo. Mas aqui eu quero focar no individual ali, na nossa vida, na onde a gente pode realmente atuar, na onde a gente tem força para atuar e fazer mudanças, que é no aspecto individual. Então analisem como vocês estão sentindo esse aspecto. Se não sabe muito bem em que área da vida, pode fazer um mapa lá, achar o signo de peixes, vocês vão ter ali a casa onde aconteceu, pelo menos um norte ali de onde procurar do que foi que aconteceu a partir do dia 13/3. Aproveitem esse aspecto e colham o que ele traz de melhor pra gente, né? Que é essa capacidade da sensibilidade, da imaginação, de transcender os limites do nosso mundo, desde que a gente saiba lidar, saiba construir, se responsabilize e consiga fazer com eficiência, que é só isso que a gente precisa para alcançar um reino fantástico que todo mundo sonha. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Tem também a chave Pix aqui na descrição para quem quiser apoiar o meu trabalho, achar que está sendo interessante, está sendo válido. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.